Olá, pessoal, muito boa tarde. Eu sou Celso Azevedo, um dos coordenadores da Comissão de Tecnologia da CCBC e dou, gostaria de dar para vocês as minhas boas-vindas. Vou compartilhar minha tela, apresentar um breve slide e aí, na sequência, nós já começamos a apresentação. Então, vamos lá. Perfeito. Bom, inicialmente, eu gostaria de agradecer ao patrocinador oficial do evento, a Lake House Immigration Consulting, por nos propiciar esse momento de troca de experiências e imersão cultural dentro de vários assuntos super interessantes que estão sendo oferecidos no Canada House. Falando um pouquinho da Câmara de Comércio, a Câmara de Comércio Brasil-Canadá é uma entidade independente, sem fins lucrativos, mantida pela iniciativa privada, que promove, desde 1973, iniciativas e projetos empresariais, culturais, educacionais e tecnológicos entre o Brasil e o Canadá. Localizada em São Paulo e em Montreal, mas não restrita a especificamente essas cidades, a CCBC reúne empresas, instituições, pessoas dos mais diversos ramos de atividade dos dois países. Os serviços e produtos da CCBC são modernos e inovadores, feitos sob medida, propiciando visibilidade e networking aos associados, tanto do Brasil quanto do Canadá. A CCBC promoveu diversas missões, levando startups e outras empresas brasileiras ao Canadá, sendo que mantém parcerias com aceleradoras. A Câmara também é responsável por diversos projetos que promovem a integração e networking entre empresas, como o SP Tech Week, esse evento que nós estamos participando agora, Canada House, e o Elevator Pitch. A CCBC também possui larga experiência na área de tecnologia, sendo que a Comissão de Tecnologia é uma das comissões setoriais da CCBC e que tem por missão a divulgação e a troca de informações, bem como a expansão dos negócios nesse setor. Por exemplo, se nós pensarmos que a prática cada vez mais comum no meio corporativo da adoção de documentos digitais propicia também a proliferação de novas formas de fraude documental através da manipulação e criação de documentos falsos, incorretos ou invertidos, nós vamos nos perguntar como é que a gente consegue identificar e trabalhar com essas questões. É aí que entra a comissão, compreender como a tecnologia nos afeta e nos permite mitigar esses riscos é fundamental para atuarmos com segurança nesse mundo fortemente digital onde nós estamos inseridos atualmente. Bom, falando um pouco do evento de hoje, né? Na sequência, nós vamos conhecer o nosso painelista, Jean Carlos Rosaro, diretor de vendas da Alcatel Brasil, que nos vai trazer um conteúdo bastante interessante. Giancarlo, o palco é seu, o microfone idem, fique à vontade e boa palestra. Obrigado, Celso. Primeiramente, boa tarde a todos e obrigado, CCBC, pelo convite. Eu vou estar batendo um papo aqui com vocês sobre rastreabilidade. Pedir licença aqui para compartilhar a minha tela. A rastreabilidade, por incrível que pareça, vocês vão estar percebendo aí através da nossa palestra, eu diria que é uma coisa que está presente no dia a dia de tudo que a gente faz. Eu trouxe até algumas perguntas aqui para iniciar o nosso bate-papo, exatamente para provocar em vocês essa reflexão, para que vocês possam entender a importância da rastreabilidade, a relevância da rastreabilidade e qual o benefício que a rastreabilidade pode trazer para o nosso dia a dia, trazendo transparência para praticamente tudo que a gente faz. Falando um pouquinho de alimento, a gente, enfim, coloca para dentro da gente, a gente é o que a gente come, e a gente não sabe de onde vem o alimento que a gente consome. Então, a primeira pergunta, você sabe de onde vem o alimento que você consome e por onde esse alimento passa? Aonde esse alimento foi produzido? Que tipo de processamento que ele passou? A matéria-prima que foi usada para fazer esse alimento?
Portanto, enfim, é muito importante hoje que as empresas de alimento deem transparência para que você, como consumidor, possa ter acesso a esse tipo de resposta. Qual a origem do medicamento que você toma? Você tem consciência que esse medicamento pode ser falso, que esse medicamento pode ser roubado? Mesmo que você vá numa drogaria de boa reputação, uma drogaria de confiança, você não tem certeza se esse medicamento, num determinado momento, foi, enfim, teve algum tipo de divergência, foi em certo momento desviado da cadeia e reintroduzido na cadeia, e você pode estar consumindo um medicamento que foi roubado. Agora, falando mais, enfim, da cadeia de distribuição em si, como você pode otimizar o fornecimento do seu produto e reduzir custo? Falando um pouco de qualidade, como você pode melhorar a segurança na distribuição dos seus produtos? E agora, não menos importante, ou talvez até o mais importante, como a gente pode agir de uma forma mais sustentável? Então, a rastreabilidade, ela permeia todos esses pontos que eu estou comentando aqui com vocês. E é um pouco de cada um deles que eu vou estar falando durante a apresentação de hoje. Aqui uma frase até um tanto óbvia, né? O conhecimento leva a decisões mais assertivas. E durante um processo de rastreabilidade, a gente levanta uma série de dados, através de hardwares e softwares, a gente levanta dados da cadeia de suprimentos, desde a origem da matéria-prima até a chegada no consumidor. Esses dados, obviamente, são armazenados e são trabalhados, transformados em informações. Informações essas que permitem às empresas tomarem decisões assertivas e darem transparência para o consumidor. Falando em transparência e falando em sustentabilidade, a Optel é uma empresa canadense com sede em Quebec. Ela é uma empresa privada de capital fechado, pertence a uma pessoa que se chama Louis Roy, e é uma pessoa que, enfim, já resolvida do ponto de vista financeiro, mas que tem um sonho. O sonho dele é trabalhar para que o planeta, enfim, tenha um futuro mais promissor do que aparentemente a gente está dando para ele. Trabalhar de uma forma mais sustentável. E a forma que ele encontrou dentro do business dele é dando transparência na cadeia de suprimentos. Porque a transparência, ela leva a escolhas mais positivas. A partir do momento que você, como consumidor, chega numa gôndola de supermercado e sabe como que esse produto foi produzido, por exemplo, se esse produto não usou uma matéria-prima que veio de um fruto de desmatamento, você pode escolher, você pode, bom, eu tenho esse produto que vem de um lugar suspeito, esse produto que é totalmente transparente. Então, a partir do momento que você tem essa visibilidade, você pode fazer uma escolha positiva. Você pode otimizar recursos durante a cadeia de distribuição, reduzir desperdícios. Você pode trabalhar com um índice de reciclagem melhor. Você pode monitorar a cadeia de carbono da tua distribuição, da tua produção. E, eventualmente, você, como consumidor, você pode escolher produtos que tenham uma pegada de carbono, por exemplo, menos agressiva. Então, a rastreabilidade, ela pode contribuir com tudo isso. Para que a gente possa entender um pouquinho a abrangência, né, eu trouxe aqui esse pequeno slide, aqui, esse pequeno gráfico, que mostra o todo aqui do processo, né? Então, a gente começa aqui na extração da matéria-prima. Essa extração da matéria-prima pode ser num ambiente rural. Essa matéria-prima, ela vai chegar numa manufatura, passando ou não por algum tipo de processamento, por alguma cooperativa. Da manufatura, ela entra na cadeia de distribuição, chega até o consumidor, esse consumidor vai gerar um resíduo, esse resíduo deve ser reciclado ao máximo possível e você normalmente volta para dentro da cadeia. Então, a nossa solução, ela permite que você trabalhe na cadeia de suprimentos end-to-end, de ponta a ponta. Logicamente, né, para você estar implementando isso dentro de uma empresa grande, que tem N fornecedores, que tem um fluxo de produção complexo, isso não é tão simples, isso demora
inclusive um certo tempo, e normalmente a gente faz isso de forma modular. Você faz uma curva ABC dos seus fornecedores, de quem você entende que é mais crítico, para você estar começando por um fornecedor A ou B. Você pode estar começando por essa parte da cadeia, que é a cadeia dos seus fornecedores, como você pode começar pela cadeia de distribuição. Enfim, normalmente a gente trabalha de uma forma modular, né? A gente vai crescendo a solução dentro da empresa. E o que é basicamente a solução? Eu vou passar um vídeo para vocês, que ele é um vídeo breve, ele demora 3 minutos, e ele é um vídeo bem claro, é um vídeo que a gente tem aqui no YouTube, e que vai mostrar bem como é que funciona a nossa solução. Então eu vou dar um play aqui no vídeo, vocês vão entender direitinho como é que funciona. Descubra a cadeia de suprimentos inteligentes da Optel. Uma plataforma de rastreabilidade poderosa que acompanha produtos por todo o ciclo, da matéria-prima ao consumidor. Ele conecta todos os seus dados e elos, criando uma visibilidade em tempo real de toda a sua cadeia de suprimentos. O que diferencia essa plataforma de rastreabilidade são os dados granulares coletados, dados que você pode utilizar para tomar decisões e otimizar negócios. E quem determina quais dados são mais valiosos é você. Esses dados granulares também colocam você no controle de questões cruciais sobre a segurança de seus produtos. Permitem até mesmo que você contribua para a economia circular, garantindo a sustentabilidade, reduzindo o desperdício, ajudando na reciclagem, otimizando recursos, credibilizando o seu discurso e gerenciando o ciclo de vida do produto. Esta é uma plataforma eficiente e fácil de usar, que também é incrivelmente segura. Seus dados podem ser armazenados na nuvem ou em um blockchain. Tudo começa com números de série únicos que digitalizam todas as informações de seu cacau, leite, açúcar e outros ingredientes e operações. Em seguida, é feito o processo de agregação que aplica um vínculo entre seus produtos e recipientes, de modo que você possa saber quais produtos foram colocados em um determinado recipiente de entrega e quantos produtos foram criados em um determinado lote. Você agora pode gerenciar com precisão seu inventário, pois sempre sabe a localização exata e o status de todos os seus produtos. Quando seu produto chega até o consumidor, o código único pode ser escaneado para revelar informações como de onde veio o produto, quem o produziu e se foi produzido de modo responsável. Informações que seus clientes querem saber. Isso é obtido por meio de uma tecnologia disponível ao consumidor, que valida a autenticidade de produtos usando a plataforma de rastreabilidade da Optel. Essas tecnologias permitem que você se conecte diretamente com os clientes finais, obtenha análises de mercado e monitore o sucesso de suas campanhas de marketing. O processo de autenticação ao escanear um código ajuda a evitar fraude, falsificação e outros problemas que impactam a confiança do seu consumidor. Tudo com o poder da rastreabilidade e da cadeia de suprimentos inteligente da Optel. Optel, tecnologias de rastreabilidade para um mundo melhor. Bom, gente, espero aí que o vídeo tenha esclarecido, né, enfim, o que a solução pode fazer. E agora fazendo um wrap-up, né, e trazendo isso para o nosso dia a dia empresarial, alguns benefícios em termos de excelência operacional. A partir do momento que você rastreia um produto da manufatura para fora, você sabe e consegue dizer quanto tempo ele está na cadeia de distribuição, se você tem produto vencendo ou não, quanto tempo o teu produto está demorando para girar dentro do estoque, se ele está parado dentro de um determinado distribuidor. Caso você trabalhe com algum ativo, como por exemplo uma garrafa de vidro retornável, quanto tempo esse ativo demora para voltar. Você consegue planejar suas compras, porque você sabe que teu consumidor já consumiu um determinado produto, portanto, o teu fornecedor precisa entregar para você, para que você tenha, enfim, não tenha quebra de produção. Então, você consegue integrar aí tua cadeia logística
de forma a trabalhar de uma forma otimizada. Autenticação e proteção à marca. Aqui a gente fala, uma das aplicações mais tradicionais, né, da rastreabilidade é a falsificação, evitar a falsificação. No caso, imagina que você é um fabricante de whisky, o whisky é um produto visado para falsificação devido ao valor agregado dele. Se você tem um código 2D no whisky, o consumidor, o teu cliente, pode, através do smartphone, escanear esse código 2D. Se esse código 2D estiver na base de dados, em outras palavras, se essa garrafa de whisky passou pela linha de produção, ele vai receber uma mensagem produto autêntico. Então, vai evitar que o teu consumidor vá estar consumindo um produto falso. Programas de engajamento. Por exemplo, uma empresa de café nos contratou para fazer um programa de fidelidade, né? Então, a cada 10 cafés, por exemplo, dessa empresa, que um consumidor escaneava, ele ganhava um brinde. Então, cada café vinha codificado com um 2D, o consumidor baixava o aplicativo. Quando ele baixava o aplicativo, ele já autorizava, ou não, mas normalmente autorizava, a localização dessa pessoa, já fazia um cadastro com nome, com sexo, com idade. Portanto, quando essa pessoa ia escaneando para participar do programa de fidelidade, ela já ia ao mesmo tempo informando para a empresa aonde aquele produto estava sendo consumido e informando para a empresa o perfil de consumidor que consumia aquele produto. Então, além do programa de fidelidade em si, através da serialização, a empresa conseguiu também fazer como se fosse uma pesquisa de mercado, entendendo o perfil do consumidor dela. Integridade e segurança do produto. Estamos falando aqui diretamente de qualidade. Você conseguir, por exemplo, caso o seu produto tenha algum problema de mercado, fazer um recall mais assertivo. Você não precisa recolher um lote inteiro, você pode recolher, limitar a determinados números de série. Você pode, por exemplo, receber reclamações de saque, o cara escaneia o código 2D, você já está recebendo a informação de qual produto que está com problema, e aí a pessoa só redige o que tem com aquele item, que está acontecendo com aquele item. Pode gerar alertas, inclusive, se o problema for sério, você pode receber imediatamente um alerta de que aquele produto está com um problema sério. Então, aqui você tem uma aplicação de qualidade muito importante. Cadeia de suprimentos responsável, falamos um pouco aqui de pegada de carbono, de desmatamento. Conformidade normativa, aqui é lei, né? Aqui estamos falando de cumprir com legislação. Por exemplo, a Anvisa tem uma legislação que, a partir de 2022, os medicamentos vão ter que estar serializados, exatamente para evitar um dos exemplos que eu dei no início da apresentação, que é a falsificação de medicamento. As tecnologias empregadas para isso variam muito de acordo com o perfil de produto e o tipo de projeto que você tem. Muito comum dentro da nossa solução, a nossa solução é uma plataforma colaborativa. Power BI e computação em nuvem, eu diria que estão presentes em quase todas as nossas soluções. IoT, inteligência artificial, blockchain podem ou não ser utilizados dependendo do objetivo que você pretende estar atingindo. Aqui eu trouxe uma imagem, né, do aplicativo, que tem uma das aplicações aí, digamos, mais bacanas dentro da solução, e que inclusive vocês puderam de forma rápida ver através do vídeo em que a nossa colaboradora escaneava o chocolate, né? Você pode, através desse aplicativo, interagir de várias formas com o consumidor. Uma delas que vocês estão vendo aqui na tela é verificar a autenticidade, que eu comentei, inclusive dei o exemplo do whisky, né? Você escaneia um determinado produto e recebe a informação, produto autêntico. Além disso, você pode passar para o consumidor instruções de uso do seu produto, história do seu produto. No caso do chocolate, dizer em qual região o cacau foi plantado, quem plantou esse cacau, o perfil do produtor desse cacau. Então, enfim, você pode passar a informação que você quiser para o consumidor, o que é, enfim, tem um valor muito interessante. E aqui eu trouxe algumas aplicações da plataforma e que, enfim, traduzem o valor de você ter hoje uma rastreabilidade no teu processo produtivo. Eu trouxe propositadamente o cacau, que a gente já mostrou lá, mas aqui com um cenário aqui um pouco mais micro, né? Mostrando o produtor
E o que ele faz? Vamos dizer assim, esse produtor ele ensaca o cacau, ele coloca uma tag, essa tag contém um código 2D com um número de série único, portanto, cada saca vai ter um identificador único, essa saca vai entrar dentro de um caminhão, o operador logístico vai escanear quando jogar dentro do caminhão para acusar o recebimento, e essa saca vai chegar na manufatura, vai virar chocolate. Quando virar chocolate, o consumidor vai saber que exatamente esse senhor aqui contribuiu com o chocolate dele lá na ponta. E um ponto interessante da nossa solução é que você, quando faz o pré-cadastro do fornecedor, e aqui a gente está falando de uma cadeia de cacau, são milhares de fornecedores que estão na base de dados. Esse fornecedor, ele cadastra, obviamente, o nome dele, ele cadastra, por exemplo, o espaço de terra que ele tem. Então, se o cara tem, por exemplo, sei lá, 100 metros quadrados, ele não pode fornecer uma quantidade de cacau correspondente a 200 metros quadrados, que é incompatível com o espaço de terra que ele tem. Então, se ele estiver fazendo isso, muito provavelmente ele está trazendo cacau de algum outro lugar. Pode ser um lugar lícito, pode não ser. Quando se cadastra o perfil deste proprietário, ele vai se cadastrar, olha, aqui nessa propriedade trabalham 10 pessoas. Então, muito provavelmente ele vai entregar uma quantidade proporcional à mão de obra que ele tem. Então, a gente consegue também aferir se existe algum tipo de trabalho escravo, algum tipo de trabalho ilícito. Você consegue também fazer esse tipo de aferição, ou pelo menos levantar uma luz amarela, falar, olha, presta atenção. E a empresa que compra desse fornecedor consegue também se planejar, porque sabe mais ou menos o quanto esse cara vai poder estar entregando. Aqui também é uma tela do nosso sistema trabalha com imagem de satélite, além do cadastro. E aqui, por exemplo, é um case em que uma multinacional vinha sendo acusada pelo Greenpeace de estar contratando pequenos produtores na Indonésia que estavam invadindo o Parque Nacional. Então, essa empresa nos chamou para que a gente fizesse a rastreabilidade desses pequenos produtores para provar para o Greenpeace que o óleo de palma não vinha de uma região do Parque Nacional. Trouxe um case agro, que tem uma aplicação de falsificação muito importante. Vocês imaginam que as grandes empresas que fornecem, as grandes empresas do agronegócio, sei lá, Bayer, BASF, Syngenta, Corteva, Dow, trabalham com agroquímicos para um produtor rural. Esse produtor rural compra achando que está comprando dessas empresas e, na verdade, acaba comprando um produto falsificado. O que acontece? Ele perde toda a colheita, e ele, além de tudo, entra com um processo contra essas empresas, achando que comprou dessas empresas e que foi prejudicado. Então, essas empresas acabam sofrendo ações na justiça, além de que, obviamente, esse cara vai contar para todo mundo que o produto dessas empresas não funcionou. Então, você tem um dano à marca e você tem um dano legal. Aí uma aplicação muito importante de você verificar se esse produto é um produto autêntico ou não é um produto autêntico. Casos de invasão de área. Se você não tem um projeto de serialização, se você tem apenas a rastreabilidade por lote, um lote às vezes contempla milhares de produtos, centenas de produtos. Então, às vezes, esses 2 containers são do mesmo lote. E esse aqui foi vendido para o cara de São Paulo, esse aqui foi vendido para o cara do Rio, para o distribuidor de São Paulo e o distribuidor do Rio. E aí, de repente, tem uma invasão de área. Esse produto que era para estar no Rio está em São Paulo. Só que o distribuidor de São Paulo não tem como provar que houve uma invasão de área. Se você serializar, você sabe que esse número de série foi para o Rio e esse foi para São Paulo. Portanto, se esse número de série estiver na região indevida, você consegue provar que houve uma invasão de área. Então, você consegue controlar a tua cadeia de distribuição para evitar gray market, para evitar invasão de área. E também, a gente pode falar aqui de reciclagem. Né? A gente fez com um fabricante de impressoras que a gente fez um programa também de fidelidade para devolução de cartucho. O cartucho era serializado e cada cartucho que era devolvido, a empresa escaneava e quem devolveu participava de um programa que recebia benefícios depois. Esses containers aqui, dependendo da aplicação, esses containers são retornáveis. Então, a gente também trabalha no auxílio e a melhoria do processo de reciclagem que essas empresas oferecem. Aqui é um caso de gestão de ativo.
tem uma série de embalagens hoje retornáveis dentro do mercado de bebidas que saem do supermercado, são consumidas pelo consumidor, voltam para o supermercado como devolução, vão para a fábrica, são lavadas, enchidas novamente e voltam para o supermercado. Através de uma solução de rastreabilidade, você consegue monitorar quantas vezes você consegue reutilizar uma garrafa. O tempo médio que uma garrafa de um determinado SKU demora para voltar, então você consegue planejar suas compras. Você consegue monitorar a qualidade do seu fornecedor, se a sua garrafa retornável está cumprindo com os ciclos que se espera. Então, a gente tem uma série de benefícios também no que diz respeito à gestão de ativos. Por último, eu trouxe aqui um case voltado mais à certificação de origem. Um caso no Canadá, que a gente tem, com fabricantes de alumínio. O Canadá tem preferências, de impostos com relação a exportações para os Estados Unidos. E os Estados Unidos estava acusando o Canadá de estar usando alumínio de transbordo, exportando alumínio de transbordo sem pagar imposto. E aí, essas empresas canadenses nos contrataram para a gente fazer uma rastreabilidade da origem desse alumínio para poder comprovar que a origem era canadense e emitir o certificado de origem com base na rastreabilidade que a gente ofereceu. Portanto, para exportadores, a rastreabilidade também tem uma função importante. Por último, antes da gente fechar, eu queria comentar um pouquinho sobre a empresa. Como eu comentei, é uma empresa canadense, com sede em Quebec. Nós estamos em atividade desde 1989, ou seja, a empresa tem mais de 30 anos. Aqui no Brasil, nós estamos desde 2017 em Campinas, onde a gente tem uma fábrica que a gente manufatura hardware, temos equipe de projeto, de pós-venda, de instalação, enfim, temos todo um corpo técnico e administrativo aqui para servir os mercados da América Latina. Na Irlanda, a gente tem uma unidade que serve para a Europa. Temos na Índia uma unidade que serve para a Ásia. Atuando hoje, os maiores mercados de atuação são bebidas e alimentos, mineração, agroquímicos, recursos naturais, farma e cosméticos. Estamos hoje em mais de 30 países com mais de 700 funcionários. Como eu, desde o começo, insisti bastante, quer dizer, a empresa tem uma pegada muito voltada à sustentabilidade. Nós fazemos parte do World Economic Forum e recebemos o prêmio de excelência em Digital Disruption em 2020. Somos uma empresa com certificação B Corp. Temos hoje mais de 6 bilhões de produtos rastreados por ano na nossa base de dados, com mais de 4.000 sistemas instalados aí no mercado. Era isso que eu queria trazer para vocês, queria estar agradecendo a todos e me colocando aí à disposição, caso vocês tenham tido alguma dúvida, alguma curiosidade, e eventualmente se quiserem entrar em contato, aí está o meu telefone e o meu e-mail também. Tá joia? Muito obrigado a todos. Ok, Giancarlo, muito obrigado. Bom, bastante interessante, né, a solução e as informações que você nos trouxe. Eu tenho algumas perguntas e vamos lá. A primeira delas, já fazemos rastreabilidade de um lote de alimentos. Qual é a vantagem de serializar um item? Bom, como eu comentei com vocês, né, um lote ele é muito extenso. Você pode ter um lote com centenas, você pode ter um lote com milhares de produtos. Então, você não consegue de forma assertiva saber onde está o seu produto. Caso você precise, por exemplo, como eu dei o exemplo, fazer um recall, se você tiver um problema de mercado que você precisa tomar uma ação, você não consegue agir de forma mais pontual. Se você conseguir também fazer a rastreabilidade de um item, você consegue fazer a interface com o teu consumidor sobre aquele item em específico, você consegue interagir com o teu consumidor de forma muito mais unitária, vamos dizer assim. Você consegue fazer um face-to-face com o teu consumidor de uma forma muito mais assertiva também.
Então, existe quando você dá a granularidade da serialização para o teu processo produtivo, você consegue saber exatamente aquele item onde está naquele momento. Então, esse é o grande valor. Você não sabe onde milhares de itens estão naquele momento, mas sim cada um dos itens está naquele momento. Ok, perfeito. Isso me lembra que já faz algum tempo, eu não sei se entrou no ar, mas tinha uma instrução normativa para a gente ter isso em medicamentos, né? Ter a rastreabilidade no medicamento em si, né? Lá no comprimido. Exatamente, exatamente. E a partir de 2022, isso é lei. O principal objetivo disso é você evitar falsificação e roubo. Obviamente, imagina a criticidade de você ter um medicamento falsificado, de você... Bom, tem casos aí muito famosos, como pílulas de anticoncepcional e etc., mas, obviamente, a gente está mexendo com saúde pública, né? Então, é essencial que você garanta para que nós, consumidores, estejamos protegidos de eventuais distorções aí na cadeia de fornecimento de medicamento. Fantástico. Vamos lá, próxima pergunta. E agora, blockchain e rastreabilidade, são a mesma coisa? Não, na verdade não. Essa é uma confusão muito frequente, né? Uma dúvida que eu recebo aí com uma certa frequência. Na verdade, o blockchain é uma base de dados, é um lugar onde você armazena transações de forma confiável. Só que se você não tiver dados para colocar dentro do blockchain, se você não tiver dados para armazenar, para gravar no seu blockchain, de nada adianta você ter uma base de dados, né? Inclusive, a gente consegue fazer rastreabilidade sem blockchain. O blockchain ele tem uma dificuldade de mineração considerável. O blockchain não é tão sustentável e ele não é, sinceramente, necessário. Nós trabalhamos com outros 2 fornecedores, vou até citar o nome, são muito grandes, como Microsoft Azure e Google. Então, você tem base de dados na nuvem e você pode armazenar os seus dados ali para extrair esses dados de lá e gerar os gráficos, os dashboards a partir de lá. Como você pode também usar o blockchain para gravar as transações. Então, são coisas diferentes. O blockchain é um ponto onde você vai gravar os seus dados, você vai gravar suas transações, é um meio seguro de você fazer isso, mas se você não tiver digitalizado a informação, se você não tiver dado para mandar para o seu blockchain, de nada adianta você ter um sistema de blockchain. Entendi. É como se eu estivesse perguntando para você sobre o cofre, mas se eu não tenho dinheiro para pôr no cofre, não adianta nada. Exatamente isso. É exatamente isso que eu queria passar. Ótimo, perfeito. Muito bom Agora, exemplo. Pensando ainda dentro dessa discussão toda, Giancarlo, assim, quando a gente fala em rastreabilidade, principalmente para a indústria nacional, eu vejo que isso também é um fator crítico para que nós consigamos manter a competitividade do produto nacional frente às ações de regulação que a gente tem lá fora atualmente, né? Principalmente olhando sob a ótica do famoso ESG, né? Sim. Nós, inclusive, estamos muito atrasados em termos de regulamentação aqui no Brasil, tá? Mesmo quando a gente fala de regulamentação para rastreabilidade de medicamentos, o Brasil vem ensaiando já há uma década quase fazer esse processo de rastreabilidade. Por uma série de razões a gente está atrasado, mas se você for, por exemplo, pegar o FDA já exige do mercado norte-americano a rastreabilidade, a serialização e agregação de medicamentos. A Europa tem legislações de serialização e a Argentina tem. Nós estamos realmente muito atrasados, tanto no mercado farmacêutico quanto no mercado de alimentos. Agora, muito dessa cobrança tem que vir de nós, consumidores, também. Nós temos que exigir isso das empresas, porque, como eu dei alguns exemplos no começo da nossa conversa, você, como consumidor, tem direito de saber o que você está consumindo, né? Então, acho que muito tem que partir do consumidor. O dono da nossa empresa, e aí falando um pouco de sustentabilidade, tem um ponto que ele bate de uma forma muito interessante. Ele fala, nós não podemos e nem devemos esperar dos governos, e aí não estou falando de governante A ou B, país A ou B, mas de que os governos tomem ações para melhorar a sustentabilidade do nosso planeta.
mas nós, como indivíduos, como consumidores, temos que procurar ter hábitos mais sustentáveis e cobrar das empresas que elas trabalhem de uma forma mais sustentável. Nós, dentro do nosso pequeno mundo, do nosso próprio dia a dia, a gente tem que procurar agir de uma forma mais sustentável, porque se a gente esperar alguma atitude por parte de governante, vai ser difícil. Sem dúvida alguma. E inclusive, sob a ótica de educação, né? Assim, educarmos as gerações vindouras, né? Porque quando eu pego, por exemplo, a minha geração, né? Eu sou um pré, um monte de coisa aí. Esse monte de cabelo branco aqui não é à toa. A nossa geração, a minha geração, é uma geração que não se preocupava com sustentabilidade, assim. Ninguém, não era algo falado, não era algo discutido, né? Em momento algum. E isso já passou de ser alguma coisa de uma agenda futura, né? É uma necessidade real do momento atual, não pode ser desprezado de forma nenhuma. Sim, se nós quisermos aí zelar pelo bem-estar dos nossos filhos e netos, a gente tem que tomar uma atitude hoje. Perfeito, ótimo. Bom, Jean Carlos, temos aí 3 minutos restantes. Tem algum outro item que você gostaria de colocar para os nossos participantes? E fique à vontade para fazer as suas considerações finais. Eu acho que a maior mensagem que eu queria passar, a gente acabou conversando aqui nesse finalzinho, né? Acho que eu espero, nessa meia hora, ter deixado claro para vocês a importância que a rastreabilidade e a contribuição que a rastreabilidade pode estar trazendo para nós como consumidores, né? Então, eu entendo que, assim, nós temos que estar exigindo mais transparência das empresas. Eu sinto que algumas empresas estão tomando, pelas demandas que a gente tem, estão tomando essa consciência, estão entendendo que para elas estarem competitivas, elas precisam mostrar para o consumidor determinados valores, determinadas procedências dos insumos que elas usam, mas ainda é muito pouco. Então, a mensagem que eu queria passar é que as pessoas tenham essa consciência e entendam o valor da rastreabilidade, né? Da rastreabilidade que vai dar transparência. Na verdade, o valor é da transparência que a rastreabilidade acaba proporcionando. Perfeito. Acabou de surgir uma pergunta, a gente ainda tem 1 minuto, né? Tá bom. Pensando no mercado brasileiro, temos a dificuldade de roubo no transporte de produtos. Já ocorreram ações da empresa relacionadas a esse ponto? Ações da empresa em que sentido? Assim, a empresa, o que a empresa faz, na verdade, né, a partir do momento que a gente tem os nossos os dados na nossa base de dados, a gente consegue monitorar o trânsito desse produto, né? Então, a gente consegue saber se o produto saiu do ponto A e chegou no ponto B. Se ele, quando foi bipado no ponto A, passou alguns minutos, ou umas horas, ou alguns dias, ele tem que ser bipado no ponto B. Se esse produto teve divergência, se esse produto saiu da rota dele, eu consigo informar a cadeia que esse produto teve algum tipo de divergência, né? Desvio. De desvio. Então, quer dizer, isso a gente consegue sim monitorar. Perfeito, ótimo. Bom, nosso tempo se esgotou, Giancarlo. Muito obrigado pela sua participação e pelas informações que foram passadas. Assim, o assunto, eu sei que nós conseguiríamos conversar bastante ainda, né, sobre essa questão de rastreabilidade, que é muito importante, principalmente sobre a ótica de sustentabilidade, mas, infelizmente, por hoje, esse é o tempo que nós temos disponível. Então, por favor. Não, só queria agradecer. Agradecer de novo pela oportunidade. Tá ótimo. E a todos que estiveram conosco aqui durante esse bate-papo, nosso muito obrigado. E gostaria de novamente agradecer o nosso patrocinador, a Lake House Immigration Consulting. E estaremos daqui a pouco, daqui a alguns minutos, entrando com um novo assunto. Então, fiquem antenados, porque tem bastante novidade por aí. Obrigado. Um abraço.